Amado Deus, nós te agradecemos. Dentro da nossa vida tem Jesus Cristo. Por isso, Senhor, ilumina o nosso coração escuro pelo pecado, resolve os nossos problemas. E dentro do nosso coração, o Senhor que nos dá a fé e realiza a fé. Nós agradecemos, glorificamos e louvamos a Jesus Cristo. Hoje de manhã, diante da grande conferência, agradecemos porque o Senhor nos deu o coração para podermos pregar. Sempre dentro de nós, o Espírito Santo trabalha fortemente, mas Satanás também, mas que o Senhor segure o nosso coração, que o Senhor nos conceda graça e que nós pregando o Evangelho, que as pessoas possam receber essa tamanha graça de receber a salvação. Por isso nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos e que possamos enxergar como o Senhor trabalha em nós, como o Senhor nos ajuda, que nós possamos lhe seguir dessa forma, que o Senhor nos dê essa bênção. Agradecemos. Nós pedimos a tua graça nessa hora, que o nosso coração possa estar cheio do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, pessoal. Agradeço muito por vocês terem vindo hoje. Ia ser tão bom se vocês pudessem vir 365 dias por ano, né? A gente falar todos os dias. A gente vai ler Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta a porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Nós lemos até o versículo 10. Quando eu quero falar sobre pregar, eu tenho muitas coisas para contar. Mas nesse mundo, se a gente morrer nesse mundo, se me perguntarem quem é que eu quero me encontrar lá no céu, tem uma pessoa, né? É a irmã que foi a primeira que eu preguei o evangelho e que ela recebeu a salvação. Naquele tempo eu era pobre em Acoton, mas essa irmã também era muito pobre. O marido dela era cego, ela cuidava de 4 filhos e todos os filhos dela eram muito pequenos. Então ela andava por toda aquela região e na cabeça ela carregava peixinho, alga, ficava carregando esses alimentos. Então não tinha dinheiro, né, a não ser esses alimentos, né? Não tinha dinheiro para pagar pelos alimentos, então tinha que trocar por outros alimentos. Dava um saco de cevada, dava um saco de arroz. Ali dava arroz, ali dava cevada, aí amarrava todos esses saquinhos na cabeça e colocava na cabeça. Eu acho que doía até a cabeça e o pescoço, porque eram vales e montanhas que ela tinha que andar, né? Depois que essa irmã recebeu a salvação, ela ficou tão feliz. A irmã ficou feliz, mas eu também fiquei muito feliz. Ela voltava do trabalho e naquele tempo a gente se reunia todos os dias.
Até tarde a gente fazia estudo bíblico, orava. Aí de manhã ela fazia sopa de soja e trazia para mim. Essa irmã realmente amava muito a Jesus Cristo. Dentre as pessoas às quais eu preguei, eu nunca vi alguém que amasse tanto a Jesus Cristo como ela, depois que ela recebeu a salvação, né? Em maio de 1964, antes disso, eu estava na igreja de Changpali. Então, sexta, sábado, domingo eu ficava em Changpali e depois eu ficava em Akokton o restante dos dias. Então eram 20 quilômetros de distância a cada cidade e eu quase sempre saía andando porque eu não tinha dinheiro para passagem de ônibus. Então eu ia para Changpali e depois voltava. Aí um dia eu me mudei para Changpali. Então essa irmã voltava do trabalho. Então ela voltou do trabalho um dia, ela foi para minha casa, mas não tinha o cesto que sempre tinha, né? Ela falou que sentiu como se o céu tivesse caindo sobre ela. Aí depois, no dia seguinte, ela não perguntou, sem saber onde é que eu estava em Kochang, mas ela me encontrou ali, lá na feira. Então, como eu estava pregando na feira, né, e ali era pequeno, então a gente se encontrou na hora. E ali debaixo da árvore, a gente começou a fazer um estudo bíblico. Fazendo o estudo bíblico, então só tinha crianças lá em Akokton. Ela deixou os filhos dela lá no Akokton, né? Então eu não sabia como essa irmã tinha que fazer a vida espiritual. Então eu falei para ela começar o estudo bíblico. Essa irmã falou que nem morta ela ia conseguir fazer isso. Porque ela nunca fez estudo bíblico na vida dela. Aí eu briguei com a irmã, né? Eu falei, faz estudo bíblico. Ela falou, não consigo. Eu falei, faz. Aí no final, depois eu consegui retirar a resposta de sim dela. Aí a irmã voltou para casa dela e eu voltei para Changpali. Aí toda terça e quinta à noite, eu falei para ela fazer estudo bíblico. Então tinha a estrada de Gwangju e tinha Kochang, ali a cidade de Kochang, e ela fazia estudo bíblico e eu fui de ônibus escondido da irmã para ver como é que ela fazia esse estudo bíblico. Então, ela ficava sentada com 20 crianças num quarto e na parte de trás do calendário ela colocou um cântico, ela estava ensinando um cântico do Calvário, do Senhor Jesus Cristo, né? Então, ela não errou a letra, mas estava tudo errado o ritmo. E depois essa irmã começou a fazer o estudo bíblico. Eu fiquei decepcionado. Será que assim vai dar certo ela fazer esse estudo bíblico? Nossa, como é que ela faz esse estudo tão errado, tão mal? E assim, no meio do estudo bíblico, escondido, eu peguei o ônibus e voltei para Kochang. Mas essa irmã continuamente fez o estudo bíblico. A irmã fazendo o estudo bíblico, um dia, quando eu escutei, ela falou que algumas pessoas receberam a salvação. Eu não consegui acreditar. Como assim, pregando daquele jeito, algumas pessoas receberam a salvação? Então,
Então, se fosse uma irmã que tivesse há muito tempo recebido salvação e soubesse da Bíblia, eu não sei, mas ela tinha recebido alguns meses a salvação. Então, ela cantava alguns cânticos, depois fazia o estudo bíblico. Aí, um dia, essa irmã testemunhou. No interior, os pais têm bastante filhos. Então, quando eles têm bastante filhos, são as irmãs mais velhas que carregam os filhos. E quando voltam da escola, de tarde, eles colocam as crianças nas costas. E as irmãs mais velhas e as mães vão fazer venda. Então, quando elas voltam à noite, depois de trabalhar, então as mães falaram que ficam com o seio cheio de leite. Então ficam cheio de leite no seio, mas as crianças não estão em casa. E aí elas procuram, ficam perguntando, cadê os filhos? E descobriram que estavam na casa da irmã Song e foram até lá. E indo até lá, olhando pela janela, escutando o evangelho da irmã Song. Então eu estava naquela mesma janela, escutando a irmã pregar o evangelho, e eu decepcionado voltei pensando, assim não vai dar certo. Mas aquela mãe daquela criança, olhando pela janela, ela ficou emocionada com o que escutou. E depois que acabou aquele culto, ela, amamentando seu filho, ela escutou o evangelho e recebeu a salvação. Então, eram umas 120 casas que tinha naquela região. E tinha uns 10 mil tipos de deuses. E eles ainda fizeram um altar, faziam oferenda, eram umas 10 mil, assim, altares. Então, onde que eu fui nesse país, eu nunca vi uma cidade com tanta crença, assim. E essa irmã continuamente pregou o evangelho ali. Mas as pessoas daquela região eram pessoas que estavam presas pelo demônio. Eram pessoas que estavam presas pelo demônio. E o demônio, a gente podia enxergar com os nossos olhos o demônio trabalhando naquela região. Quando o porco tinha um filhote, a pessoa tinha que orar para os seus deuses para não matar aquele filhote. E no dia que tivesse as coisas, tinha que perguntar, consultar aos seus deuses para saber se ia dar certo ou não. Então, as pessoas às vezes eram arrastadas pelos demônios e morriam. Um dia à noite, um casal estava dormindo junto. Aí, na pergunta, lá no interior, né? Tá tal pessoa aí? Aí a resposta era, oi. Mas o marido, ele somente falou, oi, e vestiu a roupa e saiu. Aí quando a esposa viu, ai que estranho, mas ninguém tá chamando, por que ele tá respondendo? Aí quando ele viu, era a própria casa dele, mas ele não saiu pela porta, ele pulou o muro. É estranho isso na própria casa. Aí ela foi correndo atrás do marido, mas não o encontrou. Aí chamou todas as pessoas da cidade, e a noite inteira todo mundo ficou procurando por ele. E quando viu de madrugada, de manhã bem cedo, ele estava com o rosto no riacho e estava morto ali. Então as pessoas que vinham tarde da feira entravam na cidade e eram pegas pelo demônio. E a noite inteira procurando por essa pessoa, quando viam de manhã, tem um galho com a forma de Y e essa pessoa estava com a cabeça entalada ali naquela árvore. Então as pessoas tinham muito medo desses demônios. E uma irmã, outra senhora recebendo a salvação, porque as irmãs tinham dificuldade, elas procuravam a irmã Song. Irmã, nasceu um filhote de porco na nossa casa.
Antigamente, elas tinham que orar para ou rezar para aqueles deuses, porque se elas não rezassem para aqueles deuses, elas ficavam inseguras. Mas agora, porque elas acreditavam em Jesus, elas já não podiam mais ficar implorando diante de uma vela. Aí elas pediam para a irmã vir e fazer uma oração. E essa irmã ia, entrava ali no chiqueiro. Aí quando ela orava pelo filhote do porco, o porquinho não morria. Então, naquela cidade, aquela cidade começou a se tornar numa cidade onde as pessoas começaram a acreditar em Cristo. Quando eu penso nisso, eu fico tão agradecido no meu coração. Então, tem um lugar chamado Pyeongseongbat, lá em Pyeongseongbat. Então, o que as pessoas fizeram ali? Fizeram um lugar onde de casulo para bicho de seda. E naquele lugar tinha um monte de ossos de pessoas que eles iam construir, né? E não fazia muito tempo que tinha passado a Guerra da Coreia. Então ali, muitas pessoas morreram. E eles somente enterraram um monte de cadáver ali. E as pessoas não sabiam disso. E quando eles cavaram a terra, começaram a encontrar um monte de ossos. Tinha um monte de ossos. E eles fizeram um monte de covas para esses ossos, né? E ali eles construíram esse lugar para o bicho de seda. E construindo esse lugar para o bicho de seda, sabe o que foi incrível? A dona desse lugar, o casal que construiu esse lugar dormiu a primeira noite ali. E essa senhora, quando estava para dormir, quando estava para pegar no sono, alguém vinha e ficava enforcando o pescoço dela. Ela não enxergava ninguém. E ela só gritava, e o marido falava, o que houve? Não tinha nada. Mas ela falou, mas estão me enforcando. Quem é que está te enforcando? Não tem ninguém aqui. Então essa senhora não conseguia dormir. Quando ela estava para pegar no sono, aí vinha e enforcavam ela. Então, aí ela abraçava a perna do marido, aí o marido ficava, ficava expulsando. Então, como essa mulher não conseguiu dormir alguns dias, ela começou a emagrecer. E alguém da região escutou isso e falou, é os demônios que morreram durante a guerra que está fazendo isso. Então, esse casal pediu pra gente fazer um culto ali naquele lugar ali, né? Naquela casa de bicho de seda. Daí eu falei, muito bom, porque a gente estava num lugar tão apertado até então, e naquele dia eu fui até lá. E quando a gente fez a conferência lá, nossa, eles fizeram um monte de bolinho de arroz. Porque eles têm o significado do que fazer? O bolinho de arroz, eles pensam que gruda, né? Então, eles fizeram um monte de bolinho de arroz, a gente fez culto, colocaram em cima da mesa, a gente fez o culto e a gente pregou ali. Então, as pessoas que a irmã pregou o evangelho tinham 10, 20, 30 pessoas. Começou a aumentar o número de gente. E era muito boa aquela região. Uma vez eu fui e fiz uma conferência naquela região.
E eu estava pregando durante a conferência, o culto. E uma jovem começou a gritar e começou a espumar na boca. Eu falei, se controla. Aí ela pegou, ela acordou assim. E depois que acabou o culto, eu conversei com essa senhora sobre a vida espiritual. Então ela servia ao espírito do marido e do filho que haviam morrido. Mas esse espírito mal ficava perturbando ela. Então ela queria acreditar em Jesus Cristo. Ela queria abandonar esses espíritos. Então, de alguma forma difícil, ela conseguiu abandonar o espírito do marido, mas do filho não saía dali. Então, quando ela decidia deixar o espírito do filho, exatamente na noite, no sonho dela, apareceu o filho dela. Mãe, segurando a saia da mãe, falando, mãe, não me abandona, mãe. Para onde a senhora quer que eu vá, mãe? Para onde eu vou, mãe? Ele fica chorando. O filho aparece e fica chorando. Então a mãe, ela conseguiu abandonar o espírito do marido que morreu, mas não conseguiu abandonar do filho. Então, quando ela decidia acreditar em Jesus Cristo, o filho aparecia no sonho. Então, ela não conseguia, por isso, nem ir para a igreja. E aí, ela estava indo no caminho e de dia, ela estava ali para participar do culto e, de repente, apareceu o espírito do filho dela e ela começou a gritar, começou a espumar. E depois, pessoalmente, eu preguei o evangelho para ela e eu falei, senhora, não se engane, não é o espírito do teu filho, é Satanás brincando com a senhora. E em Lucas capítulo 16, eu li para ela sobre o rico e o Lázaro. Se a pessoa morre, ela não fica sobrevoando por aí. É Satanás que está brincando com a senhora. Então ela recebeu a salvação e as pessoas pouco a pouco começaram a receber a salvação. E passando mais um dia, aquelas pessoas endemoniadas vinham e aquela irmã orava e todos os demônios eram expulsos. E as pessoas que escutaram essa fama, e Hapcheon, Kochang, Hamnyeon, então até daqueles lugares as pessoas endemoniadas escutavam a fama dela, compravam arroz porque não tinham dinheiro, traziam arroz, davam alimento para ela. E aquelas pessoas recebendo a salvação, eu não sei exatamente, mas eu acho que mais ou menos umas 100 pessoas receberam a salvação através dela. Ninguém a estabeleceu, mas ela se tornou pregadora do evangelho. E uma vez, as pessoas de idade chamaram ela. Porque ela era pobre, né? Então, essas senhoras chamaram, por que você está espalhando Jesus Cristo nessa cidade? Então, ela falou que tomou repreensão das pessoas idosas daquela cidade. Mas o surpreendente para aquela irmã é que Deus deu sabedoria para ela. Aí ela falou, olha esse tipo de pessoa, essa pessoa está enlouquecendo por causa do demônio, ela não consegue viver normal, mas Jesus Cristo a ajudou e por isso ela está vivendo bem, não é? Então depois que eu falei sobre Jesus Cristo, não tem mais pessoas que estão morrendo por causa do demônio. Antigamente, sempre alguém estava morrendo por causa do demônio. E agora as pessoas estão sendo curadas, não estão morrendo os porcos, não estão morrendo as pessoas. Não é bom isso? Deus deu sabedoria. E ela estava falando. E essas pessoas idosas não puderam falar nada contra essa irmã. E essa irmã vinha e me contava todas as coisas.
Quando eu vi a vida dessa irmã, o marido não enxergava. Ela era muito pobre e ela tinha 4 filhos. Principalmente. Então, a irmã que tinha que buscar lenha, né? Então, os homens vão e buscam a lenha na floresta, mas as mulheres não conseguem fazer. Então, mesmo quando eu vi o rosto, a mão dela estava cheio de ferida por causa das lenhas. Então, ela vivia uma vida muito difícil, muito pobre. Mas ela se encontrou com Jesus Cristo. E a partir do momento que ela começou a fazer estudo bíblico, essa irmã começou a ganhar esperança, força no coração. E Deus começou a conduzir cada pessoa da vida dela. Ela tem um filho chamado Suir. E ele está na igreja de Nampusan. Ele é ancião. Quando eu vejo o filho, né? Porque essa irmã já faleceu, eu me lembro dela. Quando eu vejo essa irmã, quando eu vejo os irmãos e as irmãs que estão aqui, então uma vez por semana, na sua casa, sábado à tarde, domingo à tarde, então, reúnam 5, 6 crianças. Se vocês fizerem um clima assim familiar, vai ser muito bom, porque vocês nunca fizeram isso. Então, vindo 1, 2 pessoas, 3 pessoas em suas casas. À tarde, uma vez, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, qualquer hora que seja. Quando chega a hora de acabar a aula, compra uns biscoitinhos, sorvetes. Chama as crianças, 5, 6 crianças. Depois de ler Atos, aí você testemunha, você pergunta se eles têm testemunho, se não tiver testemunho. Aí vocês testemunham o que o pastor Park fala, ou você fala sobre o testemunho do evangelista Moon. Se vocês falarem sobre a Bíblia, se vocês colocarem cada criança assim, a vida dessa criança vai mudar bastante. Por isso, se pelo menos uma vez por semana, por 1 hora, porque mais do que 1 hora é muito chato para a criança, né? Então, a mãe ensinou a Bíblia para as crianças, mesmo que a mãe, quando eu era criança, ela ensinou a Bíblia para mim e para o meu coleguinha. Ela falou assim, a mãe, quando era criança, e a mãe orou por nós. Ela pregou lá na escola e ela pediu para eu trazer outros amigos. E a gente fez estudo bíblico aqui. Então isso é muito precioso, pessoal. Vocês simplesmente, 1 vez ou 2 vezes por semana, se vocês fizerem um estudo bíblico, a sua vida vai se aproximar muito da de Deus. Então, se vocês fizerem esse tipo de trabalho, vocês não vão fazer vão no mercado, mas vocês, no dia do estudo bíblico, comprar alguma coisa para eles comerem, um biscoito, um pão, um pastel, ou comprando um macarrão para eles. Se vocês ensinarem a Bíblia para eles, o coração de vocês vai ficar muito próximos da Bíblia. Os irmãos também, embora estejam ocupados. À noite, por exemplo, quinta-feira à noite, vem algumas pessoas. Eu vou fazer estudo bíblico, reúnam-se em casa, ou se não, na sua casa, 1 vez por semana.
Aí, em vez de assistir o culto de casa, né? Assiste o culto de casa, né? Ou se não, terça-feira, vamos fazer oração. Aí vocês compartilham a palavra e depois oram. As suas vidas vão se mudar completamente. Aquela irmã falou, de jeito nenhum eu consigo fazer estudo bíblico em casa. Então, se eu não fizer estudo bíblico em casa, sozinha, eu pensei, como ela vai viver sozinha ali? Eu pensei, nossa, ela não vai conseguir ter vida espiritual, ela vai fluir pelo lado do mundo. Mas essa irmã, fazendo estudo bíblico, ela começou a compreender a Bíblia, ela começou a pregar a palavra, as pessoas começaram a receber salvação através dela. O marido era cego, era pobre. Então eles estavam vivendo de uma forma miserável. Então era para ser, na verdade, desprezado pelas pessoas. Mas as pessoas a respeitavam. E ela realmente amava o Senhor e Deus trabalhou dentro dela. Pessoal, quase por uma semana. As irmãs fazem trabalho da igreja também, mas estão ocupadas com os seus trabalhos de casa. Mas se vocês começarem a pregar o evangelho, vocês vão fazer, vão passar logo pelo supermercado, vão lavar louça rápido. Então, o seu trabalho começa a acelerar. E esperando por ele, e vocês começam a viver esperando por esse momento. O pastor da China, Igangmo, falou que ele se formou em agronomia. E depois ele ia trabalhar. E ele conseguiu um emprego no interior. Ele conseguiu um trabalho. Ele saiu da faculdade, né? E estava trabalhando. Então ele tinha que vender alho, né? Então depositaram esse trabalho de vender alho para ele. Então quando ele ia vender o alho, ele ia trazer o alho. Então eles tinham decidido o preço, quanto ia ser. E se ele decidisse, então o agricultor tinha que pagar esse preço. Mas no interior estava cheio de terra. Como era uma terra macia, voava pó. E vinha aqueles idosos da cidade. Por que você tá baixando o preço se o alho tá bom? E brigavam com ele. Aí quando aumentou o preço para todo mundo pediu para aumentar o preço deles também. Então esse pastor, ele falou que decidiu se demitir. Eu vou sair na faculdade. E todo dia eu tenho que ficar brigando com esses agricultores. Então toda a roupa dele ficava suja. E principalmente ele tinha que ficar brigando com os agricultores. Ele aumentou o preço, né? Mas as pessoas ficavam reclamando mesmo assim. E quando ele entrava no escritório, aí as pessoas falavam, como você aumentou assim o preço? Você está gastando nosso dinheiro à toa. Ele falou que ficou muito cansado disso tudo. Mas, um dia, ele falou que ele fez estudo bíblico no almoço. Por uma semana, o que ele ficava esperando era a hora do almoço para fazer o estudo bíblico. Todos os dias, ele só ficava esperando pelo estudo bíblico. Fazendo o estudo bíblico, algumas senhoritas, alguns funcionários, eles faziam o estudo bíblico. E quando ele fazia o estudo bíblico,
Ele falou que ele se sentia muito feliz. E porque ele achou tão legal fazer o estudo bíblico, ele se demitiu e ele entrou no seminário. Eu quero viver o resto da minha vida só pregando o evangelho. Eu quero viver só pregando o evangelho. Eu quero viver só pelo Senhor Jesus Cristo. E depois de alguns dias, pouco a pouco as pessoas começaram a receber salvação. Então as pessoas quando a gente vê alguém receber salvação, a gente fica feliz, mas a gente fica mais feliz ainda quando as pessoas testemunham a salvação. Então essa pessoa não falava isso, mas de repente ela recebeu salvação, ela falou que percebeu a Bíblia, ela fica feliz. Então a gente fica muito feliz com isso. Mas vocês receberam a salvação, e quando vocês decidem pregar o evangelho, tem muitos motivos para você pregar o evangelho. Não é só um pastor, mesmo que não seja um pastor, mesmo que não seja um evangelista. Você pode viver assim, não precisa ser perfeitamente limpo, você pode viver assim. Você não precisa ser perfeito na sua vida. Isso nada vai contar. E você toma café de manhã, vocês peguem a Bíblia, os amigos, os colegas, as pessoas conhecidas, e aí vai pregando para eles e continuamente vai se conectando. E depois de tomar café da manhã, é só viver assim umas 2 vezes por semana. Marca, liga para um monte de gente, fala, tal dia vamos encontrar tal pessoa, tal dia vamos encontrar tal pessoa, e vai marcando tudo isso. E se encontrando com as pessoas, falando sobre a vida, falando sobre a casa, e depois começa a falar sobre a mudança. Ah, tal pastor tinha um filho que não conseguiu receber a salvação. E assim, se encontrando com o pastor Parque, ele recebeu a salvação. E o pai pregou, o pai não recebeu a salvação. E assim, no final, ele ficou com câncer, e aí ele recebeu a salvação. Então, para vocês parece uma simples história assim, que não tem significado, né? Mas se vocês viverem assim, a sua vida em si começa a ficar muito pura e clara. Vamos supor, a minha cabeça tá puxando atrás, tô com dor na coluna, eu tô com inflamação na barriga, essas coisas. Se você simplesmente viver, então, toda doença que tem para as pessoas do mundo tem para você também. Mas se você pregar o evangelho, essas doenças jamais vão vir. Então, quando a gente vê as mulheres no interior, é porque a gente não fala com elas, né? Mas se a gente falar com 10 delas, 10 delas vêm receber oração. Porque minha cabeça estava assim. Porque meu braço estava assim. Então, enquanto essa pessoa prega o evangelho, tudo isso some. Então, viver a sua vida vagamente é muito diferente de você viver com significado. Então, o filho daquela família começa a mudar. Aqueles filhos começam a pregar também. A Unsu, ela perdeu um livro. Ela perdeu o livro e ela tomou bronca da mãe e ela foi para a escola de novo. Então ela perguntou, tava só a professora Aí ela começou a conversar com a professora, né? Porque ela queria chorar. Ela estava para chorar por causa daquele livro.
Aí, na hora de acabar, acabou a aula e ela ficou lá na sala de aula e falou, Nsu, por que você tá assim? Ah, eu perdi o meu livro. Eu fui pra casa, como não tinha, e eu tomei bronca e eu vim procurar de novo o livro, né, que a minha mãe mandou. Aí a professora, aí ela começou a falar com a professora. E ela falou que ela pregou, ela falou que frequenta a igreja e ela começou a pregar para a própria professora dela, porque só tava as duas. Então o que vocês acham que aquela criança falou? Que estava na terceira série. Mas aquela professora, embora ela frequentasse a igreja, mas diz que ela ficou emocionada com o que a Untsuko falou para ela. Pessoal, vivendo como as pessoas do mundo, vem pro culto de domingo, vem pro culto de senhora, vem pro culto de quarta, vem pro culto de senhores. Não esse tipo de vida, mas toda a sua vida. Mesmo que você não seja pastor, mas se vocês viverem como ministrando, então toda a sua vida vai ser transformada. O irmão Igamu, ele veio como funcionário de cargo mais baixo. E como ele tinha que fazer muito trabalho, assim, todos os trabalhos, né? Então, ele ficou pensando, ai, eu saí na faculdade. E eu saí na faculdade só para ficar trabalhando com os agricultores? Então, ele começou a reclamar da vida. Ele já não aguentava mais viver assim, né? Ele estava cansado dos agricultores já. Esse irmão, de alguma forma, começou a fazer o estudo bíblico. Uma vez por semana. E por toda semana, ele, só de pensar no estudo bíblico, ele ficava muito feliz. Quando ele pensava no estudo bíblico por uma semana, ele ficava tão feliz. Fazendo estudo bíblico por uma semana, ele vivia cada dia. E ele pensava, hoje eu vou pregar o quê? Hoje eu vou pregar qual palavra? Como eu vou pregar o evangelho? E ele esperava por esse dia. E quando ele fazia o estudo bíblico, ele ficava tão feliz. A vida em si não tinha como ser tão agradável, tão feliz. É porque vocês não sabem, pessoal. Se uma vez por semana as irmãs pegarem 2, 3, 4 crianças, ou se não os seus filhos, ou os amigos, com os amigos deles quarta, antes de almoçar a tal horário, vocês marquem um horário. Aí compram um sorvetinho, compram um biscoito. E com 2, 3 pessoas, vocês começam a ensinar a Bíblia. Mateus, Marcos, lendo devagarinho cada palavra, explicando, orando. Os irmãos também são ocupados, mas depois que saírem do emprego, quarta-feira ou quinta-feira, vamos chamar os nossos filhos e vamos fazer estudo bíblico com alguns amigos da escola, né? Então segunda-feira, o pai vai fazer o estudo bíblico. Da próxima vez vai ser estudo bíblico sobre tal capítulo, tal versículo. Então vocês todos já preparem um pouco, tá? Leiam a Bíblia e já preparem. Aí vocês falam um pouquinho e depois oram. No começo vai ser um fardo, mas quando vocês fizerem isso, a gente pode ver o Espírito Santo de Deus se alegrando disso. Tem tantas coisas assim que vocês podem fazer. Tem muitas coisas. E assim, os amigos, os colegas, os conhecidos,
as senhoras do trabalho do marido, ligando, conversando, procurando por essas pessoas. Assim vocês pregam para eles. Como a senhora vive? E assim puxa assunto. E faz um caderno de anotação, anota o telefone das pessoas. Ah, quinta-feira vou para tal casa. Se 2 vezes por semana, essa quarta-feira eu vou para essa casa à tarde e eu quero conversar com eles. E assim, levando a Bíblia, falando com eles, dando um livro de presente e depois leva um DVD. E dessa forma, parece que essas pessoas estão contra e não gostam, mas dentro de nós não existe felicidade, não existe a alegria que existe em nós, não existe a felicidade que existe em nós. Por isso o coração dessas pessoas começa a ser levadas por nós. Então depois pode não gostar, tá bom, se não gostar... então tá bom, não precisa gostar. Aí depois deixa 2, 3 meses, depois vai visitar de novo. Pessoal, vocês têm que viver uma semana dessa forma. Não tem problema, deixa seu filho meio sujinho. Mesmo que você não seja bem limpinho, mas se vocês viverem as suas vidas assim... Vocês podem sentir fortemente Deus trabalhando nas suas vidas. E assim, você ora para aquela pessoa receber salvação. Aí depois, quando Deus responde, você fica feliz. E essas pessoas, durante a sua vida, vão achar problemas difíceis. Dificuldade, sofrimento. Os filhos vão estar com dor. Na nossa igreja... o ancião, ele se formou em tal faculdade. Realmente, ele trata muito bem, então vamos visitá-lo. Aí ajuda ele. Pede pro ancião muito tratar bem essa pessoa. E assim, vocês comerem bem, se divertirem, dormindo à tarde. Esse tipo de vida... E outro tipo de vida é completamente diferente. Principalmente as irmãs. Elas ficam muito saudáveis. Desde o coração. Terça-feira eu vou fazer estudo bíblico. Por uma semana pensa nisso. E começa a orar por cada pessoa. Por uma semana fica pensando nisso. Então, vocês estão vivendo assim agora e vocês estão ocupados, né? Mas se vocês tiverem, se vocês podem ter sabedoria, como que eu faço o kimchi, como é que eu vou fazer o horário e tal. Deus começa a dar sabedoria. Deus até me ajudou. Deus fez eu pensar dessa forma. E no começo você tem fardo, é difícil. Mas se vocês não ultrapassarem, se vocês começarem a ultrapassar o seu fardo, a partir desse momento, o seu coração começa a ter muita felicidade. Quer que eu fale, pessoal? Eu sou pastor, né? Eu sou pastor. Mas tem uma coisa incrível. Ano passado eu tive dificuldades na igreja, eu tive problemas. Pastores partiram da nossa igreja. Mas, quando eu vejo a minha vida, sabe o que é incrível? O problema na vida das outras pessoas nunca surge na minha. Eu acho isso incrível. As outras pessoas, por causa dos problemas que surgem na sua vida, têm preocupação, sofrem, se angustiam. Sempre tem problema na vida das pessoas, né? Pessoal,
Quando vocês já viram eu preocupados por causa dos meus filhos ou por causa dos meus netos? Quando eu tive preocupação por causa da minha esposa na minha casa? Na minha vida, eu vivo nessa mesma cidade de Seul, eu vivo em Daejeon, Daegu. A dificuldade, o problema de família que surge na casa dos outros, surge muitos problemas de família na casa das outras pessoas. Mas eu não tenho nenhum desses problemas na minha vida. Nenhum. Eu agradeci muito diante de Deus. Dentro da minha vida, ontem eu fui para Yongil e o ancião, ele comprou um sapato para mim, né? Ele me deu um vale-compras de uma loja de sapato. Então, por alguns anos eu estava usando o meu sapato e estava ruim, mas eu estava usando, né, mesmo assim. Aí ele pensou, tá ruim meu sapato, ele pensou. Então eu tava pensando, preciso comprar um sapato, né? Daí quando eu ganhei o ticket ontem, eu fiquei tão agradecido. Eu ganhei o vale compra. Então eu tenho algumas roupas de verão e eu tenho 2 ternos de primavera. E faz uns 13, 14 anos que eu tenho esse terno, né? E já tá bem velho. E eu pedi pra irmã lavar na lavanderia, mas ela falou, porque tá velho não dá. Aí eu fui pra Filipinas e um ancião falou que ia me levar até o aeroporto. E o ancião Shin, falando comigo, ele olhou pra mim e falou, pastora, minha filha vai casar essa vez e eu gostaria de comprar um terno pro senhor. Aí eu falei, não preciso, eu tenho bastante terno. Aí o ancião Shin, não, compra um terno pro senhor. Ai, que terno, eu tenho bastante terno. O ancião tava me segurando e tava continuamente insistindo para eu comprar um terno. Tá, então o meu terno de primavera tá velho mesmo, né? Aí eu falei, então compra um terno caro pra mim, tá? Aí ele falou assim, vou comprar. Aí ele falou que tem um conhecido que trabalha no Hotel Lotte e perguntou pra ele. Então ele perguntou sobre o terno e ele falou, eu vou fazer um terno de graça pra você. Aí o ancião pediu esse terno. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha tempo para ir comprar um terno, né? Aí ele falou que vinha eu falei, compra o terno tamanho tal. Ele falou, não, tem que medir tudo. Então Deus está conduzindo cada coisa dentro da minha vida. Então a minha vida, como a vida das outras pessoas, mesmo que não seja assim, Deus conduz. Em 1999, quando o meu coração estava ruim e eu quase morri, Deus, por um milagre, Ele fez eu ser curado por 14 anos. Só esse ano eu me gripei uma vez, mas até hoje, por 14 anos, eu não me gripei nenhuma vez. É cansativo viajar, tem que andar de avião, é cansativo. Quando eu penso na minha vida, é muito cansativo, é difícil, né? Mas quando a gente vê outros irmãos, quando a gente vê as pessoas normais, elas têm vários problemas. Tem esse problema, tem aquele problema.
Mas as pessoas da nossa igreja, se comparado com as outras pessoas, não tem nenhum décimo do problema que as outras pessoas têm. Mesmo vivendo de uma forma pobre. Mas eles ofertam mesmo assim bastante, não é? A gente não escuta que as crianças da nossa igreja estão doentes, mas as pessoas do mundo são assim. E essa nossa vida com Jesus Cristo é uma vida tão feliz. Eu fui para a casa do ancião Yon. Eu chamei os outros pastores e a gente comeu bulgogi, né? A gente comeu muito bem. Eu fui com o irmão Cho. E eu perguntei para ele se ele comeu bem. Ele falou, eu não consegui comer direito, né? Mas eles fizeram uma comida com outro tempero para mim. E eu comi bem. Nossa, eu fiquei tão agradecido quando eu escutei isso. O ancião ficou feliz e ele tinha uma caneta e ele me deu uma de presente. Eu fiquei agradecido. E ele também me deu aquele vale-compra de sapato. Porque eu tô ocupado, né? Mas ir comprar um sapato, comprar alguma coisa. Eu fui uma vez comprar o sapato no shopping, isso já faz uns 10 anos, né? Deus conduz a minha vida para a bênção. E as pessoas do mundo têm problema, têm dificuldade, têm problema por causa dos filhos, têm doença. Então, às 8 horas da manhã, eu chego aqui na igreja. E até umas 11 horas da manhã eu vou para casa. Então, Deus protege todos os meus momentos. Se vocês viverem pelo Evangelho, a sua vida em si, a sua vida agora e a sua vida vivendo pelo Evangelho, não tem nem comparação de tão feliz e abençoado que é. Os irmãos casados, as irmãs senhoras, acabando essa conferência, que a partir de agora que vocês possam planejar e fazer estudo bíblico. Não tem problema ser criança de 5 anos. Não tem problema ser criança de 10 anos, ou criança de 11 anos. Mas sente com as crianças e toda semana, uma vez por semana, por 1 hora, faça estudo bíblico. E uma vez por semana, um dia por semana. É o dia que eu vou pregar o Evangelho, se for segunda, terça. Você decide o dia. Você anota o telefone dos amigos. Você liga para eles, você já fala, eu vou te visitar tal dia. E depois que você comer, né, até o dia inteiro, vocês falando sobre as coisas do mundo, mas em cada oportunidade que tiver, fala sobre Jesus Cristo. Porque as pessoas do mundo sempre têm dificuldade. Problemas com o casal, ou por causa do cunhado, ou porque o cunhado ele faliu e aí ele quer tirar o dinheiro da nossa casa. Sabe esses problemas? Esses problemas complicados. Quando você fala com as pessoas sobre isso, então aí surge... e você testemunha. Quando eu passei por isso, Deus trabalhou assim. Enquanto eu estava dentro da igreja, realmente Deus cuidou bem dos meus filhos. Então você começa a testemunhar essas coisas. Se vocês fizerem isso, a sua vida vai ser bem diferente. No começo, você começa... As crianças não querem vir no começo. Não escutam bem, também não tem o que falar. Tem dificuldade, mas...
uma, duas, três vezes. Se você começar, a sua vida começa a ficar bem diferente. Porque você não é pastor, então você não consegue pregar todos os dias, né? Mas se você fizer estudo bíblico uma vez por semana, se você for uma pessoa que você conhece, conversando junto, falando sobre a época de escola, com meu amigo foi assim no estudo, quando eles foram para News Corps, e assim vai mudar o pensamento, vai mudar o jeito deles pensarem. E aí vocês falam, testemunhando como seus filhos mudaram. A nossa igreja, quando brigou contra a prefeitura e venceu. Que não sei quem estava doente e foi curado. Qualquer coisa que seja é muito bom. Por isso, comendo, vivendo, cuidando dos seus filhos, tendo filhos. Não essa vida mundana. Eu comer, eu comprar roupa, criar os filhos. Eu como por causa do Senhor. Eu trabalho por causa do Senhor. Eu ando por causa do Senhor. E aquele livro, quem é você que está me arrastando lendo esse livro? Que vocês possam ter um mundo espiritual e ensine seus filhos, criem seus filhos assim. Tem que fluir o coração, porque assim, quando seus filhos se revoltarem, vocês podem segurar. Se vocês falarem essas coisas para os seus filhos, a gente sempre dentro de nós, a gente sempre pensa assim de uma forma mirabolante, difícil. Hoje de manhã nós lemos Atos capítulo 3. O Pedro se encontrou com um coxo de nascença na porta do templo Formosa. Ele não tinha nenhum centavo, por isso ele estava pedindo dinheiro. Pedro falou, olha para nós. Aí Pedro falou, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus Cristo. E aí ele se levantou e andou. Na nossa igreja tem uma irmã chamada Kim Myung-jae. Ela recebeu salvação e viveu no mundo. E depois ela voltou novamente. Ela tinha um namorado e ele recebeu a salvação. E eles se casaram. E a sogra dela recebeu a salvação. Então, ela trabalha com pedras preciosas pela internet. E ela se negou imposto, né? Se ela comprasse 100 pedras preciosas, ela pagava imposto de 50. De 50, ela pagava de 20. E aí ela foi pega sonegando imposto. E ela tinha que pagar uma multa. De tudo que ela não pagou, ela teve que pagar o imposto e ainda teve que pagar ainda mais a multa, né? Então ela pagou $80 mil de multa. E essa irmã começou a ficar com a vida muito difícil. Então, se essa irmã não tivesse Jesus Cristo, eu imagino como ela passaria por essa dificuldade. Mas se encontrando com Jesus Cristo, ela veio para mim, fez uma pergunta, e exatamente como eu falei, ela aceitou o que eu falei, né? Foi incrível. Então ela vendia pela internet e ela lucrava bem pouquinho. Então 88 mil de multa e tinha que pagar tanto de imposto. Então ela faliu completamente. Aí veio o casal desses irmãos. E esse irmão passando por essa dificuldade,
Ele começou a testemunhar como Deus o ajudou e eu me assustei. Esse irmão não era um irmão que vivia pela fé, mas vivendo pela fé, ele estava contando como tudo aconteceu. Eu não fui, né? Foi o pastor Pang Yong-ju que foi, porque eu estava conversando com uma pessoa. Aí os irmãos vieram e falaram, pastor, vem pregar. Aí eu fui. E esse irmão já estava quase acabando o testemunho dele. Nossa, como esse irmão pôde ter essa fé? Eu fiquei assustado. Então, ele é sonegador, né, de imposto. Por quê? Ele não pagou imposto. Mas, ontem, eu falei com o ancião Pang Monteg, né? Porque a senhora recebeu a salvação. Deus, ele não quer simplesmente que a gente coma, viva bem. Tem tantas pessoas que têm que receber salvação nessa cidade de Seul. Então Felipe, ele se conectou com o eunuco, o Saulo com Ananias, e assim. Deus, porque quer conectar cada um de vocês com outras pessoas por causa do evangelho, ele está trabalhando, né, bastante. Mas vocês estão vivendo com um coração diferente do de Deus. A partir de agora, que todos vocês se tornem pregadores do evangelho, entenderam? Então, as senhoras, ou façam estudo bíblico em casa, ou preguem na casa dos outros. Sirvam a Deus uma vez assim, e pelo menos uma vez por semana. Mesmo que você esteja ocupado, mesmo que você não consiga fazer faxina em casa, não tenham interesse em maquiagem, essas coisas. Vivam assim, dessas coisas vagamente. Mas deem o seu coração para Deus. Ah, eu tenho que ler essa Bíblia, eu tenho que falar assim, eu tenho que ler. Ah, essa palavra está aqui. Se seu coração estiver cheio dessas coisas, então a sua vida vai ficar muito feliz. Não vai ter nenhuma preocupação. E se surgir motivo de preocupação, Deus pode conceder graça e misericórdia. Depois que Pedro consertou o coxo, curou o coxo, esse coxo estava correndo, pulando e louvando a Deus na frente do templo. Então as pessoas se assustaram com isso. Então todo mundo foi viu esse coxo e seguraram o Pedro. E todo mundo começou a olhar para Pedro, porque esse coxo agradecia a ele. E aí Pedro, como ele estava cheio do Senhor dentro do coração dele, pela graça de Deus, Deus o curou muito bem. Ele não falou assim. Ali onde estava reunido um monte de gente, ele pregou o evangelho. E aí começou a surgir milhares de pessoas que estavam recebendo a salvação. Pessoal, todos vocês são filhos de Deus. Amém? As suas vidas, não vivam as suas vidas por vocês. Depositem as suas vidas nas mãos de Deus. Vocês podem viver a sua vida assim vagamente, com roupa, maquiagem, mas não tenham interesse nessas coisas vãs. Eu tenho um celular, mas quase não consigo atender o telefone. Porque tem muitas vezes que eu estou pregando a palavra. Eu quase sempre estou com o celular dentro da minha bolsa, não no meu bolso.
Mesmo que eu não consiga atender bem o celular, eu não quero perder o meu tempo com coisas de celular, né? Eu não tenho nada no meu bolso, sempre de bolso vazio. Porque eu não quero perder o meu tempo com essas coisas. Comprar coisas, gastar dinheiro com coisas. Eu não quero perder meu tempo com isso. Eu não quero gastar meu tempo com besteira. Então, Cacau Talk, telefone, fica fazendo a gente perder o nosso tempo. Porque a gente perde todo o nosso tempo com essas coisas. Eu pensando no Senhor, pensando na palavra, pensando no coração dele. Porque essas coisas do mundo tiram todo o nosso coração. Agora, pessoal, não vivam mais como as pessoas do mundo vivem. Não precisam viver assim, perfeitamente limpos. Vivam vagamente e preguem o Evangelho. E que o Senhor possa estar vivo dentro das suas vidas. E que Deus possa transformar as pessoas ao seu redor. E o Senhor vai cuidar dos seus filhos. Ele vai abrir o caminho do seu marido. E quando a gente pregar a palavra, Ele vai nos dar palavra. Ele vai... Se a gente aprender essas coisas de Deus, mesmo que a gente viva a mesma vida, a gente vai ser muito feliz. Antigamente, eu pregando o Evangelho, eu ficava irritado. Eu não queria escutar. Eu também era rejeitado pelas pessoas. Mas quando eu pregava o Evangelho, eu ficava tão feliz. Quando eu vejo os 50 anos que se passaram na prisão de Suwon, quando eu preguei o Evangelho, parecia um sonho. Aqueles prisioneiros recebendo salvação e sendo transformados e falando, pastor, pastor. Eu preguei na transmissora e depois eu pregava para os funcionários. E quando eu fazia gravação, os funcionários vinham. Todos eles escutavam eu pregando, gravando. E a gente conversa e comia junto. E eu procurando por escolas antigamente. Eu e a minha esposa, a gente ia para os orfanatos fazer estudo bíblico. Aí a gente falava, a gente a gente dá estudo bíblico, então a gente quer fazer isso essa semana aqui. E as crianças que tinham problemas, os órfãos que não tinham pais, eles traziam pra gente e as crianças ficavam tão felizes e a minha esposa abraçava eles, chorava. Quando eu preguei quando eu preguei numa empresa, toda manhã eu ia, pregava lá. Eu ficava tão feliz. Quando a gente fez a conferência lá no ginásio Monhua, quando fiz a conferência no Madison Square Garden, pregando individualmente. Quando eu me lembro dessas coisas, eu fico tão feliz. Essa vida de salvar vidas preciosas, né, no mundo, mas não essa vida de comer, viver no mundo, só fazer trabalho voluntário na igreja. Até agora eu não pensei nisso, né? Os irmãos, eles trabalharam tanto, mas se só viver, vai se corromper e vai começar a fluir para a carne. Por isso, dessa vez, diante da conferência, a nossa vida, nós somos servos de Deus. E Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz e Ele nos comprou por preço. Por isso, a nossa vida em si tem que ser através de Jesus Cristo. Quando comprar roupa, quando comprar sapato, qualquer coisa que a gente comprar, a gente tem que pensar no Senhor. Tem que pensar em pregar, tem que pensar em Jesus Cristo.
Será que essa vida vai ser mais preciosa? Será que essa vida vai ser... Então, pensando assim, se a gente se tornar um com Jesus Cristo, todos os problemas da sua vida, Jesus Cristo vai bloquear, Ele vai resolver todas as coisas. Para que a gente não tenha que se preocupar com outras coisas. E assim, a graça de Deus vai aparecer na nossa vida. E 1, 2 pessoas por ano. Se 1, 2 pessoas receberem salvação por ano, a gente pode ficar tão feliz. Se você começar a trabalhar, tem vezes que uma pessoa recebe salvação. Tem vezes que em 2 semanas vai uma pessoa receber salvação. Então a sua vida em si vai ficar muito clara, vai ficar muito limpa, vai sumir aquelas coisas complicadas. E essas dificuldades de agora, Deus vai resolver tudo. E Ele vai fazer você encontrar as pessoas com dificuldade, vai fazer elas receberem a salvação. Então, dessa vez, na nossa igreja, 100% dos irmãos da nossa igreja, pastores, evangelistas, não só eles, todos, entenderam? E não vivam a sua vida. Mesmo você vivendo vagamente, vocês vão viver, mas os irmãos estão presos no mundo. E presos no mundo, um dia não vem para a igreja. Aí um dia se torna contra a igreja. Então Satanás continuamente arrastando dessa forma. Então, as pessoas que estão contra a nossa igreja, que nos desprezam, são pobres coitadas. Essas pessoas não sabem de nada, só estão sendo enganadas por Satanás. Mas Deus, tenha misericórdia dessas pessoas. Elas fazem isso sem saber. Então, de uma forma fácil, falam mentira, desprezam, mentem sobre a igreja. E Deus está vivo para ver isso. Tem a ira de Deus contra isso. Então, Deus está se lembrando de todas as coisas que essa pessoa está fazendo. Deus está desconfortável com essas pessoas. Quem que essas pessoas vão sofrer daqui para frente? Eu tenho pena dessas pessoas, porque elas estão fazendo isso sem saber de nada. Pessoal, servindo a Deus, porque Deus nos comprou por preço. Então vamos oferecer o nosso corpo para Deus e vamos ser servos dele a partir do momento que a gente acorda. Hoje eu vou me encontrar com tal pessoa, eu vou fazer assim, e hoje eu vou procurar tal pessoa. E assim, toda a sua vida, todos vocês vão se tornar pregadores do evangelho. E quando vier seus vizinhos, Deus, hoje eu quero pregar o evangelho, não tem problema vir ancião, evangelista, pastor, mas eu quero pregar hoje, Deus. Ia ser bom se eu pudesse pregar. Então o pastor Shingonai, ele está no Japão. Ele era músico, ele tocava órgão eletrônico. Ele recebeu a salvação. A irmã dele também recebeu a salvação, mas ela morreu de câncer no cérebro. E esse irmão recebeu a salvação depois. Então, todas as noites ele ficava tocando lá na boate e ele chegava, se o culto começava às 10, ele chegava às 11. E eu perguntei, por que você se atrasa sempre? Ele falou isso. Aí ele falou, pastor, eu posso ir lá no Japão estudar música? Eu falei, vai. Mas um dia ele chegou para mim e falou, eu vou pro Japão. Aí eu pensei, nossa, mas esse irmão, ele tem a salvação um pouco vaga, né? Aí eu falei um pouco sobre o evangelho para ele naquele lugar. Parecia que ele tinha recebido a salvação, mas mesmo assim parecia um pouco vago a salvação dele. E esse irmão indo para o Japão, ele falou, eu vou fazer vida espiritual no Japão.
Ele na boate, ele conseguiu um bico na boate porque ele faltava dinheiro para o curso, para pagar o curso. Muitos jovens estudantes fazem esse bico nas boates. Então eles vendiam bebidas para eles, ficavam bêbados com eles, e elas também às vezes até iam para o motel com eles, né? E essas jovens, elas tinham muito sofrimento. Elas ficavam sofrendo, ficavam cantando as músicas assim de sofrimento. Mas esse irmão não sabia pregar o evangelho. Ele ligou para a mãe. Mãe, me manda os livros do Segredo do Perdão dos Pecados, como nascer de novo. Aí a senhora falou, pastor, ele está pedindo esse livro, né, do Perdão dos Pecados. Aí eu falei, sim, irmã, manda para ele. E aquelas jovens que estavam sofrendo por causa do pecado, ele colocava a Bíblia e pegava a anotação dele, colocava embaixo da mesa, via o livro e começava a pregar. E assim 30 pessoas, mais de 30 pessoas começaram a se reunir para escutar a palavra. E ele pediu para eu ir pregar e eu fui lá para Tóquio. 30 pessoas se reuniram e começaram a escutar a palavra. Foi assim que a igreja de Tóquio começou. A igreja no Japão começou. Aí uma irmã testemunhou, eu era como uma mulher samaritana. E outra pessoa testemunhou, eu era como homem samaritano. E naquele tempo a igreja de Tóquio ficou tão quente, né? E ele nem sabia pregar direito. Mas lendo o livro do Perdão dos Pecados, ele pregou, né? Mas mesmo assim Deus o ajudou. Embora a gente tenha muito fardo, muita dificuldade no nosso coração, mas porque Deus é maior no nosso coração, ele começou a gente vivendo pelo evangelho, então Deus ele vai nos ajudar e vai nos guiar. Eu não sei falar direito, eu não sei pregar direito, eu não sei direito, e eu tô velho. Então nada disso é motivo. Por pior que você fale, quanto que é isso? Você sabe falar isso. Então, se você sabe falar isso, você pode pregar também. E assim, participando juntamente do evangelho, que vocês se tornem preciosos pregadores do evangelho. Pelo menos por ano, que vocês preguem para 10 pessoas. E se uma pessoa receber salvação, vocês vão sentir essa tamanha felicidade. Aí vocês vão ficar felizes. A minha filha, ela recebeu salvação e teve certeza só quando estava no ensino fundamental. Ela se machucou e ela ficou com a cabeça machucada. E depois que ela recebeu a salvação, ela continuamente pregou também para os filhos dos missionários, e muitas pessoas receberam salvação. E agora também ela prega para as pessoas ainda. E assim, quando eu vejo ela conduzindo o pessoal do Coral Graças para o lado espiritual, não é que simplesmente se formou o Coral Graças, né? Mas eu vejo a vida dela sendo depositada para o Evangelho. Eu fico tão agradecido. Não deixem esse Jesus Cristo dormir dentro da sua vida. Que vocês vivam pelo Jesus Cristo. Que vocês sejam pessoas por Jesus Cristo. Vamos orar? Santo Deus Pai, enquanto a gente vive dentro do Evangelho, nós podemos viver corruptamente dentro da carne, mas nós podemos viver também felizes dentro do Evangelho. Até agora nós não conseguimos fazer isso, mas que a partir de agora a gente somente brigue pelo Evangelho, viva somente pelo Evangelho. Que Deus conduza cada pessoa para viver poderosamente pelo Evangelho, que o Senhor conceda a sua graça. Nós realmente desejamos isso, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza. E que através dessa conferência, que o Senhor nós possamos ver o trabalho de Deus, que as pessoas que o Senhor preparou, que possam receber a preciosa graça de receber salvação, que todos nós possamos experimentar isso. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado por terem vindo.